Vamos lá, então, começando a nossa transmissão, fazendo aqui nosso simulado número 1, referente ao mês de janeiro, tá? Estamos aqui fazendo um simulado da disciplina Direito Administrativo. É um simulado temático, tá? O tema aqui no simulado é poder de polícia, e atributos do poder de polícia. Poder de polícia, quanto ao seu conceito, e atributos do poder de polícia, tá? Esse atributo do poder de polícia, o foco é na autoexecutoriedade. Então, esse aqui é o foco. Esse aqui é o foco dessa aula de hoje. Esse é o tema aqui. Tá, então, nesse simulado temático aqui, nós vamos resolver questões recentes, 2021, 2022, da banca FGV, tudo bem? Focando nos temas mais recorrentes de prova. Eu já identifiquei o tema: poder de polícia, conceito e atributos do poder de polícia, autoexecutoriedade. Esses são dois temas recorrentes de prova. A gente vai focar nesses dois temas, tá? Considerando os concursos das carreiras policiais e tribunais, tá? Então, quem vai fazer, por exemplo, CFO, que já está confirmado, banca FGV, né, principalmente para a polícia militar, em que vai ter direito administrativo, né, na polícia militar, no corpo de bombeiros, por exemplo, né, pode ser que alguma outra disciplina jurídica seja retirada para ingressar disciplinas relacionado à atividade fim do bombeiro, como disciplinas como física, como química, como biologia, aí acabe saindo alguma disciplina jurídica do bombeiro, né? Mas para o CFO da Polícia Militar, as disciplinas jurídicas vão estar lá, tá? Vão estar lá em peso, considerando, né, a atividade fim da Polícia Militar, mais relacionado a esse campo penal, por exemplo, né, campo jurídico. Então, olha só, quem vai fazer CFO fica esperto nessa aula, e quem vai fazer, por exemplo, TJAP, que também está confirmado, banca FGV, também ficar esperto na aula aí, porque esse nível de tribunais e carreiras policiais são níveis bastante próximos, tá? Então, a gente vai focar nesses dois temas, resolvendo questões FGV e, principalmente, debatendo na resolução de questões de que maneira o examinador, né, o examinador é o cara que elabora a questão, de que maneira o examinador resolveu, qual caminho ele utilizou para cobrar esse conteúdo do candidato. A gente chama de modelo de questão. Qual modelo de questão o examinador segue para cobrar o conteúdo do candidato. Tá? Esse aí é o nosso objetivo, mapear os modelos. Até porque, se os modelos se repetem, então, naturalmente, haverá uma facilidade do candidato que conhece os modelos em resolver as questões das outras disciplinas jurídicas também. A partir do momento que o candidato aqui conhece comigo, em direito administrativo, os modelos que a FGV utiliza, ele pode levar esses modelos para o direito constitucional e ter uma maior facilidade em acertar as questões de constitucional também. Os modelos da banca tendem a ser uniformes, né? Tende a ser o mesmo modelo da banca para todas as disciplinas jurídicas. É uma tendência, tá? Claro que não existe só um modelo de questão, existem vários. A gente vai trabalhar com os modelos predominantes, aqueles que vão imperar, que vão estar aqueles modelos de questões que vão estar em maior peso na sua prova, tá? Então vamos lá, ó. Primeira questão FGV. Vamos primeiro fazer uma abordagem quanto
ao modelo, tá? Existe um modelo de questão, predominante. Existe um modelo de questão predominante na banca FGV. O que é um modelo de questão predominante? Quer dizer que todas são assim? Não, tá? Todas não. Se todas as questões fossem assim, com esse mesmo modelo, todas, né? A nota da FGV seria altíssima. E não seria uma nota que precisa fazer uma diminuição da nota de corte para conseguir candidatos aprovados, que é o que vem acontecendo, por exemplo, nos últimos concursos, né? Teve cargo, né, salvo engano, teve cargo na Politec que teve um aprovado no concurso, que foi FGV, né? Concurso da educação, né? Estão falando em diminuir para 50% a nota de corte, que era 60%, para conseguir aprovados. Então, né, não é só um modelo de questão. Se fosse só um modelo, a nota seria alta. Mas existe um modelo que se repete mais. Tá? A gente vai trabalhando em busca desses que se repetem. Então, o modelo predominante, que é o que se repete mais, é esse modelo aqui, tá? Não tem um nome definido, né? Não tem um livro que trate disso. Isso aqui é uma pesquisa autoral. Então, né, eu acabo tendo a liberdade de dar o próprio nome para isso. Então, eu chamo, né? Eu chamo de modelo, tá? De história, tá? História mais pergunta, tá? Esse eu estou chamando assim, tá, pessoal? Para melhor identificar. Não tem nenhum livro que diga que o nome é esse, tá? Até porque concurso público é uma área muito específica, né? Para ter estudos científicos em cima e tudo mais, né? Tem um artigo que defina isso, não tem. Tá? Então, eu chamo de modelo de história mais uma pergunta em cima. Esse é o modelo predominante. Como é esse modelo de história mais pergunta? Não tem nada a ver com a disciplina história, tá? História é porque o examinador ele vai contar uma história, tá? E em cima dessa história, ele vai fazer uma pergunta, tá? Então, tá aqui, ó. Questão FGV 2021, uma questão caiu no concurso de oficial do Amazonas, oficial da Polícia Militar, tá? Do Amazonas, 2021. Poderia ser tranquilamente a questão daqui, concurso oficial aqui do Amapá. Primeiro ele conta uma história, vou grifar a história aqui, ó, vou botar a história de amarelo. Depois de contar essa história, no parágrafo seguinte, ele faz uma pergunta em cima dessa história. E ficou assim, ó, verde e amarelo, né? Em amarelo, a história que ele contou, e em verde, a pergunta que ele fez relativa a essa história, tá? O que eu chamo bastante atenção para esse modelo de questão, em que o examinador conta uma história, depois faz uma pergunta em cima dessa história, é que geralmente, tá? Isso também considerando a maioria das questões, considerando a predominância do que ocorre, tá? Geralmente, ao você identificar do que trata a história e ao identificar qual é a pergunta para responder em cima dessa história, o examinador ele não tende a te deixar em dúvida nas opções. Quando você identifica qual o conteúdo da história, o conteúdo que está sendo tratado na história, quando você identifica qual pergunta para responder, que é o amarelo e o verde aí, tá bom? O amarelo é a pergunta, o amarelo é a história, o verde é a pergunta. Quando você identifica isso, você já vai direto na resposta certa, porque o examinador não costuma colocar duas opções para você ficar em dúvida, duas opções parecidas, para você ficar em dúvida entre duas. Não. O examinador geralmente coloca a resposta seca numa opção só e não deixa a outra parecida. Isso mostra uma característica do examinador de não ter o intuito de colocar o candidato em dúvida. Fica claro nesse modelo de questão aqui, da banca FGV, que tudo que o examinador quer do candidato é que ele identifique o conteúdo que está sendo tratado na história, que está em amarelo, identifique a pergunta que é para responder, que está em verde,
E depois disso, que ele vá direto na resposta certa, porque não vai ter outra opção para ele ficar em dúvida. Tá? Então, se ele sabe identificar qual conteúdo está sendo perguntado na história, ele já sabe a resposta certa, as opções não vão deixar ele em dúvida. É assim que ocorre na maioria dessas questões. Não tem duas para analisar parecidas e ficar em dúvida. Se você identificou o que está sendo perguntado e o que está sendo contado na história, você já vai direto na certa. Tá? Então, é uma cobrança seca do conteúdo, só que um conteúdo aplicado, porque o direito, tá? O direito, tá? Ele pertence aí às ciências sociais, só que é ciência social aplicada, tá? Então, é uma característica do direito ser aplicado a um caso concreto, a uma história, né? A algo que aconteceu. Então, sendo uma ciência social aplicada, tudo que o examinador da FGV quer, e isso aparece muito nas provas da OAB, né, que a FGV faz, é que esse candidato saiba o direito aplicado a uma história, que é o direito em si. Já que o direito é uma ciência social aplicada, não é decorar leis, é saber aplicar essa lei a um caso concreto. Tá? Isso é o direito de verdade. Decorar um artigo não é direito. Direito é saber aplicar o conteúdo da norma, que é o artigo, a uma história, a um caso concreto. Eu acho particularmente muito pertinente, né, a maneira que a FGV utiliza para cobrar conhecimento dos seus candidatos, né, porque tá realmente cobrando, está realmente aferindo, né, medindo se esse candidato entende da disciplina jurídica que está lá para ser testado, tá? E não se ele decorou um artigo. Na FGV, muitas vezes, decorar um artigo sem saber do que ele se trata garantiria acertar uma questão. É um modelo da FGV. Mas na FCC, né, o modelo da FCC, decorar um artigo garante, né, pelo menos nas questões mais antigas da banca FCC, decorar um artigo garantiria acertar a questão, mesmo sem saber do que se trata o artigo, só decorou. Mas na banca FGV, que é a que está fazendo os concursos agora aqui no Amapá, esse negócio de decorar artigo não vai bem, não, né? Não resolve a vida, não. O que resolve a vida é entender como ele é aplicado, entendeu? Aí muda um pouco esse parâmetro, né? Para quem vinha fazendo muita prova FCC aqui no estado, aí muda para FGV, que o modus operandi de cobrança é outro, aí o negócio pega, aí a nota cai, tá? Mas a gente está aí fazendo as aulas, justamente, né, para não ter esse problema, tá? Então, pessoal, eu nem falei de conteúdo ainda, eu só tratei do modelo. Eu quero saber se até esse momento tá tranquilo essa história que eu contei bem aqui para vocês sobre esse modelo de questão. É um modelo de história, mais uma pergunta. Eu quero saber se está tranquilo esse modelo de questão para vocês aqui. Eu não falei do conteúdo da questão, eu só comentei qual é o modelo da questão. Tá tranquilo o modelo? Esse modelo de que conta uma história, faz uma pergunta em cima. Tá. Então agora eu vou responder a questão. Agora eu não vou tratar do modelo, tá, pessoal? Agora eu vou tratar do conteúdo da questão. O conteúdo é claro que é poder de polícia conceito, e o conteúdo é atributos do poder de polícia autoexecutoriedade. Esse é o conteúdo. Tá? Um conteúdo muito repetido, a gente vai tratar do conteúdo agora. Tá? Depois disso, as questões vão se repetir, e no mesmo conteúdo, a gente vai variar os modelos, tá? Porque nosso objetivo é mapear, nesse momento, tá? É mapear modelos, tá? Não é trabalhar centenas de conteúdo. Não adianta nada pegar alguém que tem todo o conteúdo de direito administrativo do mundo, mas nunca fez uma questão FGV. Botar esse cara para fazer uma prova, é capaz que ele, né, acerte uma ou duas só da prova, porque o modelo é diferente, entendeu? Então a gente tem que primeiro trabalhar esse modelo. Depois a gente vai atrás desse conteúdo. Tá? Então aqui o conteúdo está limitado a poder de polícia e atributos, autoexecutoriedade. No entanto, os modelos, eles vão ser bem trabalhados. Não dá de trabalhar os dois ao mesmo tempo, né? Trabalhar muito conteúdo e muitos modelos,
embaralha na cabeça. Então, a gente está focando nesse momento no modelo, para depois focar nos conteúdos. Tá? Então, agora eu vou tratar do conteúdo dessa questão, tá? E depois de tratar do conteúdo, eu vou te mostrar qual é a finalidade desse trabalho que a gente está fazendo, de mapear os modelos de questões da banca FGV. Qual a finalidade? Onde a gente quer chegar fazendo isso? Claro que a finalidade geral é a aprovação, né? Assim, professor, a gente está fazendo isso para aprovação. Pois é, a finalidade geral é o objetivo geral, né? Mas é claro que para chegar nesses objetivos gerais existem objetivos específicos, existe o caminho para chegar. Então eu vou mostrar aqui para a gente, assim que a gente terminar de resolver a questão, onde é que eu quero chegar especificamente com esse trabalho de modelos de questão. Tá? Um trabalho, inclusive, autoral, e é um trabalho principalmente exclusivo no mercado. Né? Eu acredito que ninguém mais trabalhe modelos de questão da banca FGV mapeado, que nem a gente faz aqui. Então, olha só, vamos para o conteúdo. Primeiro, a história. Tá? Ao ler essa história, o meu objetivo não é, nesse modelo de história mais pergunta, tá? Você identifica só olhando. Só olhando para a questão, você já vê, antes de ler. Essa aqui é aquela que conta uma história e faz uma pergunta depois. Tu identifica isso só olhando para a estrutura da questão, não precisa nem ler. Só olhando para a estrutura, no olho, a gente já faz essa divisão de amarelo e verde aqui. Essa aqui é aquela que conta uma história e faz uma pergunta depois. Esse olho treinado, né? O olho treinado já percebe que a estrutura é da questão que faz a pergunta, que traz uma história quando faz uma pergunta. Ao identificar isso, no olho, abrir a prova, essa aqui é aquela que conta uma história e faz uma pergunta. Ao identificar isso no olho, tá? Você vai fazer a leitura da história, mas é muito importante seguir esse passo a passo que a gente vai dar agora. Quando você identificar que a estrutura é do modelo de questão predominante da banca FGV, você vai ter muitas questões desse modelo aqui. Que conta uma história e vem uma pergunta, você vai ler a história, no entanto, você não pode julgar a história. O que é julgar a história? É ler a história, né, analisando se a história está certa ou está errada. Muita gente vai lendo a história achando que já é a pergunta. Vai lendo a história dizendo, não, isso aqui está errado, isso aqui não é assim, não. Está errada essa história. Não. Isso aqui não era para ser dessa maneira, isso não acontece. Não é para julgar. Aí no final a pessoa termina de ler a história e fala assim, errado. O item está errado. Mas não estão pedindo para te analisar certo e errado da história. A história é só para trazer um enredo que vai te motivar a achar a resposta certa. Tudo que você tem que fazer ao ler a história é identificar o enredo, tá? Você tem que identificar o enredo presente na história. O enredo é o tema dentro do teu edital que está sendo cobrado na história. É para você fazer uma prospecção aí, né? É para você fazer um levantamento mental. Não precisa escrever, tá? É para você fazer um levantamento mental. Qual o tema do edital está sendo cobrado nessa história? Né? Como a gente trabalha aqui muito em cima dos temas, das questões, a nossa preparação aqui não é uma preparação dos livros para a prova, senão ela não ia acabar nunca, porque imagine o tanto de conteúdo que tem nos livros. A nossa preparação aqui é uma preparação sempre das questões para a prova, entendeu? O conteúdo do livro é instrumental, é só um caminho que a gente precisa percorrer, é só o meio. O nosso fim, né? O nosso início e fim é conteúdo de prova e a prova e a questão da prova em si. O conteúdo é só o conteúdo instrumental para resolver a questão. Então, com isso, você vai perceber, né, quando for fazer a prova, que você vai ser capaz de identificar, ao ler a história contada, qual o tema está presente, porque a gente só trabalhou temas que a banca cobra. Então, quando chegar lá, só pelo exemplo que está sendo contado na história, você vai dizer, isso aqui é princípios.
Por quê? Porque está no meu caderno, o professor deu esses exemplos aí. Claro, eu só dei os exemplos que a banca cobra nas questões, entendeu? Eu não coloquei nenhum exemplo a mais dos livros e tal, para deixar rica a aula, para mostrar que eu sei, que eu domino, não estou nem aí para isso, entendeu? Mas o que você precisa para identificar o tema da questão na história contada, a gente vai colocar na preparação aqui, considerando as questões. Então, ao ler a questão, você vai lembrar da aula, vai dizer, ao ler a história, você vai lembrar da aula, vai dizer, ó, isso aqui é princípios. O professor deu isso aqui. Eu lembro disso aí, desse exemplo. Ao ler a história, você vai dizer, isso aqui é poderes, isso aqui é poder de polícia. O professor deu isso aqui. Eu conheço essa história. Ao ler a história e identificar do que ela se trata, qual o exemplo, qual o caso que está sendo contado nela, você vai dizer, isso aqui é responsabilidade civil do Estado. O professor contou essa história na aula. Eu lembro. E o objetivo, ao ler a história, é somente esse, e mais nenhum. Não é para fazer uma análise da história em relação, né, a ser viável ou inviável, verdade ou mentira, certo ou errado, relacionado aos personagens. Não, não é para julgar a história. É só para você identificar o tema, o enredo, do que ela se trata no teu caderno. Porque no teu caderno, ao final da preparação, estarão todos os exemplos que a banca conta em cima de cada tema. Tá? Porque eu vou fazer essa divisão para você, é claro. O meu trabalho é em cima de questões. A gente não esgota conteúdo de livro, a gente esgota as possibilidades das questões, e a pesquisa para isso é robusta, né? Eu chego próximo a zerar as questões, zerar e esgotar as possibilidades do que concurso, lá do filtro, do que concursos para a banca FGV. Eu sempre vou atrás de zerar essas possibilidades para saber tudo que a banca já perguntou, de que maneira, e sempre colocar isso na aula. Tá? É um trabalho árduo, né, mas que rende frutos. Né? Quem for no meu Instagram, por exemplo, né, ou Juan Santos AP, vai lá nos meus destaques. Eu tenho mais de 100 depoimentos de alunos da PM dizendo que fecharam a prova de direito administrativo com as minhas aulas, né? E eu sempre repito isso e tal, porque foi um trabalho árduo de pesquisa da banca FCC, o concurso da PM, que permitiu que uma grande quantidade de alunos aí, lá eu tenho, só para exemplificar, 100 depoimentos de alunos espontâneos, né? Dizendo, professor, obrigado, fechei a prova, professor, obrigado, fechei a prova, professor, obrigado, fechei a prova. E isso demonstra, né, o trabalho robusto, árduo, mas que rende esses frutos, né, saborosos, de saber que esse trabalho aqui faz você fechar a prova de direito administrativo em 6 minutos, 8 minutos no máximo, tá? Então, vamos ler a história agora, e a gente já sabe. A gente não quer julgar se ela está certa ou errada, a gente quer identificar qual tema está presente. Vamos fazer a leitura. A história está em amarelo aqui, tá? Os policiais militares José e João, no regular exercício de suas funções, diante da negativa do particular Joaquim de retirar seu veículo que estava irregularmente estacionado na calçada, impedindo a circulação de pedestres, determinaram que o carro fosse guinchado, observado todas as formalidades legais. Tá? Então, a gente tem isso aqui no nosso caderno, na nossa aula anterior, tá? Que está postado no nosso grupo, tá? É um grupo VIP, né, de alunos que pagam a mensalidade da mentoria, né? Na nossa aula anterior, que está postada no grupo, a gente falou sobre o poder de polícia, e nessa aula a gente deu a seguinte dica: na tua prova de direito administrativo, qualquer exemplo, tá? Exemplo que trate da aplicação de normas de trânsito, pode ter certeza que está tratando de poder de polícia. Tá? Então, qualquer exemplo que trate de aplicação de normas de trânsito, você está diante do poder de polícia. Trânsito, tá? É carro-chefe para poder de polícia na tua prova. Então, ó, vamos a alguns exemplos que aparecem na tua prova e que tu percebe que está sendo aplicado legislação de trânsito. Aqui um carro foi guinchado. Você tem dúvida que um carro ser guinchado
por policiais militares porque estava irregularmente estacionado numa calçada. Você tem dúvida que isso é legislação de trânsito? Claro que não, né? Por exemplo, o batalhão especializado que faz esse trabalho aqui no estado, entre outros, né, batalhão, por exemplo, tem, né, o BPTran, um exemplo de batalhão, né, mas também tem o de policiamento, né, rodoviário estadual, que faz esse trabalho específico, especializado. Tranquilo? Outro exemplo de trânsito. Outro exemplo de trânsito seria uma blitz, que o condutor foi parado, uma multa que o condutor levou por não ter habilitação, né, questões de documento do veículo, tá? Então, todos esses exemplos que você perceba que está sendo aplicado legislação de trânsito, não precisa ter receio, porque a prova é de marcar, ela é objetiva. Então, se o examinador botar um exemplo que seja dúbio, né, dual, tenha duas possibilidades de interpretação, ele bota um exemplo de trânsito, mas que a interpretação é para outra coisa. Isso vai dar recurso, a questão vai ser anulada. A prova, por ser objetiva, ela tem que ser dessa maneira, entendeu? Ela tem que vir, né, dentro de uma perspectiva que não traga dupla interpretação. Então, fica tranquilo quando o exemplo tratar de legislação, de aplicação de legislação de trânsito, você está diante do poder de polícia. Então, para o aluno que está com o nosso caderno revisado, teu melhor amigo é teu caderno, tá? Mas o caderno que você montou. Não adianta pegar um aluno que passou e tem um caderno super organizado e dizer para ele te dar o caderno, que tu vai estudar pelo caderno dele. Não, você não viveu aquilo. Não serve para você. O que serve para você é o caderno que você viveu, que você montou. Tá? Por isso que tem que tomar cuidado com aquela história de não vou anotar, eu vou lembrar disso depois. Não, você está perdendo o seu tempo. Anote, viva aquilo, né? Sinta a mão doer anotando aquilo, porque quando você for revisar, a mente vai retomar tudo aquilo que você passou naquele dia tão difícil para ter ido para o cursinho, para ter chegado lá e tá lotado, e estava apertado, e estava calor, e você anotou aquilo, o cérebro vai tomar todo aquele caminho de novo quando você for revisar e vai trazer a matéria para você, porque você viveu aquilo. É muito simples a lógica disso. Não dá de lembrar aquilo que você não viveu, né? Não dá de lembrar aquilo que você não viveu, tá? É meio filosófico. Mas não adianta pegar o caderno dos outros. Você não viveu aquilo. Anote no seu caderno, viva isso, que quando você for revisar, tudo vai fazer sentido. Aí por isso que seu melhor amigo é seu caderno. Você só pode revisar aquilo que estudou, aquilo que você mesmo anotou. Faça a sua anotação você mesmo, tá? Nada de dizer que vai lembrar depois e que não precisa anotar. Você vai estar perdendo o seu tempo. Se você não anotar, né, como é que vai lembrar depois? Como é que vai revisar? Então, olha só, quem tiver com o caderno em dia e tiver revisando o caderno de direito administrativo, que a gente vai montar aqui, que a gente está montando aqui, na verdade, você vai lá lembrar na mesma hora. Trânsito, o professor falou, trânsito é poder de polícia. E tudo o que você faria aqui, no máximo, era uma anotação do lado da história, escrevendo poder de polícia. Preste atenção que eu não estou julgando se os policiais poderiam fazer isso ou não, se essa atitude está certa, está errada. Não estou julgando. Eu estou identificando. Eu estou fazendo uma análise. Eu estou fazendo uma prospecção futura com relação às próximas linhas que eu ainda vou ler aqui dessa questão, sobre o que se trata essa questão. Eu só tenho que identificar o tema. O tema eu identifico estando com o meu caderno em dia, revisado. Quando eu ler a história, eu vou lembrar do meu caderno. E aí eu vou escrever do lado do que se trata. Eu já tenho 50% da questão resolvida. Quando for esse modelo de questão que conta uma história, tá bom? Eu já vou ter 50% da questão resolvida só de eu ter feito essa prospecção sobre do que eu espero que seja esse tema. Percebendo que você percebe que não foi feita nenhuma pergunta ainda. Eu não estou respondendo nada, mas eu estou encaminhando essa resposta. Essa primeira passagem está tranquila aí?
Essa primeira passagem está tranquila? Então vamos lá. Agora a gente vai para a parte mais importante desse modelo. Nesse modelo de história mais pergunta, é o modelo que mais vai se repetir na tua prova, tá bom? O mais importante é a pergunta, não é a história. Perceba que eu não falei para te analisar certo e errado na história, eu não falei para te fazer isso. Não precisa ler a história se cobrando. Muita gente pega uma questão da FGV, a história tem 6, 7, 8 linhas. A pessoa nem lê a questão, fala assim, essa aqui é difícil, eu não sei. Mas é só a história que tem 8 linhas. E você não vai analisar se está certo ou errado a história. A história é o momento mais leve da questão. Quanto mais linhas tiver na história, melhor para você, porque é mais chances de você identificar do que ela se trata. Ruim é uma história que tenha 2 linhas. Aí eu, caramba, como é que eu vou identificar qual tema está sendo cobrado nessa história em 2 linhas? Pô, é pouca chance, né? 2 linhas, eu tenho que ser preciso. Agora, se tiver 8 linhas, mais chances eu tenho de identificar qual história está sendo contada, qual enredo, qual tema tá nessa história. Entendeu? Então, quanto mais linhas, melhor. Você não tem que ter medo da questão que tem uma história grande. Ela está a teu favor. Quanto maior a história, melhor. Tá? Agora, o mais importante é você entender qual a pergunta está sendo feita. A pergunta é o parágrafo seguinte depois da história. Está em verde aqui, tá bom? A pergunta é o parágrafo seguinte depois da história. Está em verde aqui. Tá? Essa pergunta nem sempre vai ser uma pergunta direta. Tá? Se eu perguntar para você qual o seu nome? É uma pergunta direta, tem um ponto de interrogação aí. Qual o seu nome? Mas eu poderia fazer essa mesma pergunta sem ser direto, sem um ponto de interrogação. Eu poderia fazer uma pergunta para você relacionada ao teu nome de maneira indireta. Eu poderia dizer assim, ó, eu gostaria de saber qual o seu nome. Não tem ponto de interrogação aí, mas é uma pergunta. É uma pergunta indireta. Ficou subentendido que eu estou perguntando o teu nome. Entendeu? Mas não é uma pergunta direta. Pergunta direta é qual o seu nome? Ponto de interrogação. Da mesma maneira, eu posso dizer, eu gostaria de saber qual o seu nome. Não fiz pergunta de maneira direta, ela não termina com ponto de interrogação, mas eu fiz uma pergunta indiretamente, porque ficou subentendido que eu gostaria de saber, que eu quero saber o teu nome. Tá? Então, a mesma coisa aqui. A pergunta que é feita em cima da história contada é uma pergunta, muitas vezes, indireta. Ela não termina com um ponto de interrogação, mas ela revela algo que o examinador gostaria de saber de você. Algo que o examinador gostaria de saber se você saca, se você entende. Porque o examinador está para cobrar de ti conteúdo, né? Para poder avaliar e fazer os aprovados e os não aprovados. Tá? Então, vamos ver qual pergunta está sendo feita aqui de maneira indireta. A gente lê, depois a gente monta a pergunta na forma direta. Tá? Então, vamos ler, vamos identificar e vamos montar a pergunta na forma direta. No caso em tela, o guincho foi um meio de execução do ato administrativo sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, que representa o atributo do ato administrativo. Nem tem ponto de interrogação. Então, agora, eu vou pegar essa pergunta e vou transformar ela numa pergunta direta. Vou transformar, qual atributo do ato administrativo que não necessita de prévia intervenção do Poder Judiciário está presente quando a administração guincha um veículo da vaga de proibido estacionar, da calçada? Então, essa é a pergunta de maneira direta. Tu percebe que eu montei essa pergunta, qual o atributo do ato administrativo que não precisa de prévia intervenção do Poder Judiciário,
que não precisa de prévia intervenção do Poder Judiciário, está presente quando a administração guincha um veículo que está impedindo a circulação de pedestre. Qual atributo está presente? Com isso, a gente lembra da nossa aula. E a gente sabe da nossa aula que toda vez que o examinador fizer essa citação bem aqui, ó, tá em vermelho para você aí. Tá dando de enxergar essa citação em vermelho aí? Tá dando de enxergar em vermelho aí? Então, olha só. Essa expressão em vermelho que está em negrito aí para você, entendeu? É a chave que abre a porta, tá? E te dá certeza que você está diante do atributo da autoexecutoriedade do poder de polícia. A principal característica da autoexecutoriedade na tua prova, que vai te fazer ter 100% de certeza que está diante da autoexecutoriedade, é a expressão sem precisar de prévia intervenção do Poder Judiciário, sem necessitar de prévia autorização do Poder Judiciário, sem precisar de prévia intervenção do Poder Judiciário. Tem questão que fala sem precisar de prévia intervenção, tem questão que fala sem precisar de prévia autorização. Dá no mesmo. O certo é que alguns atos administrativos do poder de polícia, não são todos, daqui a pouco eu vou mostrar exemplos de atos que não se aplica à autoexecutoriedade, alguns exemplos, alguns casos de atos do poder de polícia, a administração, por uma questão de urgência para alcançar o interesse público, a administração pode executar o ato na mesma hora, de maneira imediata e de maneira direta. Quer dizer que a própria administração vai executar de maneira direta e quer dizer que não vai ficar para depois. É agora, é de maneira imediata. E para isso, a administração não tem tempo de buscar o Poder Judiciário para obter uma autorização do Poder Judiciário para poder executar um ato na vida do particular. Porque se a administração fosse buscar o Poder Judiciário para ter uma autorização para executar o ato, essa demora, esse lapso temporal de ir atrás da autorização até ser emitida a autorização, ia fazer o interesse público ser prejudicado. Então, por uma razão de urgência no cumprimento do interesse público, o poder de polícia, em alguns casos, tem esse atributo, essa prerrogativa, essa vantagem de poder executar o ato na vida do particular agora, de maneira imediata, de maneira direta, pela própria administração, sem precisar de intervenção ou de autorização do Poder Judiciário. Quando você vê essa expressão, sem precisar de prévia intervenção, sem precisar de prévia autorização do Poder Judiciário, você já sabe, está diante da autoexecutoriedade. Os exemplos são sempre os mesmos, entendeu? Numa preparação sem edital, em que você está com o seu caderno aí disponível para anotar, e a mão doer, e você revisar e relembrar isso depois, relembrar na pele isso depois, algo que você viveu, eu te aconselho a anotar todos os exemplos de autoexecutoriedade que caem em prova, porque dá tempo. Se já tivesse com o edital lançado, entendeu? Como eu sei que quando o edital é lançado, vem uma enxurrada de informações. Com o edital lançado, a prova marcada, eu já não daria essa dica. Eu já não daria essa dica de anotar todos os exemplos, porque vai vir informação de tudo quanto é lado. Eu já deixaria informação mais precisa, né? Eu já diria: apareceu sem a prévia necessidade de intervenção do Poder Judiciário, a execução de um ato é autoexecutoriedade. Eu já diria isso para diminuir a carga de informação para esse candidato. Mas agora, sem edital, né, procure anotar os exemplos. Olha, guinchar um veículo,
poder de polícia, autoexecutoriedade, não precisa de prévia autorização do judiciário. Interditar um restaurante que vende comida estragada, sem precisar da prévia intervenção do Poder Judiciário. O fiscal de vigilância sanitária chega lá no restaurante, descobre que está vendendo comida estragada, interdita o restaurante. Interditar é executar o ato de interdição. Mas por uma questão de urgência, não dá de esperar uma autorização judicial ser emitida, porque as pessoas vão passar mal e podem até morrer, uma questão de saúde pública. E está comendo comida estragada, um ambiente sujo, uma cozinha suja, aí o fiscal interdita o estabelecimento, impedindo que ele continue funcionando. É uma questão, tá, de urgência do interesse público, autoexecutoriedade. Nesse caso é poder de polícia, não porque é trânsito. Nesse caso de interditar um estabelecimento comercial que vende comida estragada, um restaurante, isso é poder de polícia por ser questões sanitárias. Todo exemplo de aplicação de legislação sanitária também é poder de polícia. Outro exemplo de legislação sanitária é um comércio que vende mercadoria vencida, com prazo de validade vencido. Isso é uma questão de aplicação de legislação sanitária. A legislação sanitária obriga que a mercadoria esteja dentro do prazo de validade. Mas se o comerciante, que é um particular, insistir em vender a mercadoria com prazo de validade vencido, a administração apreende a mercadoria, aplica uma multa e autuação desse comerciante. Isso é poder de polícia. Mas a mercadoria vai ser apreendida quando? Agora, de maneira imediata, ou vai precisar de uma autorização do Poder Judiciário para apreender a mercadoria? Se fosse buscar a autorização do Judiciário, quando voltasse a mercadoria já não estava mais lá, por razões óbvias. Então, por interesse público ser alcançado por uma questão de urgência, a mercadoria tem que ser apreendida agora, de maneira imediata, sem precisar dessa prévia intervenção do Poder Judiciário. Só assim o interesse público vai ser alcançado. Então, a apreensão de mercadoria com prazo de validade vencida é poder de polícia, é autoexecutoriedade, em razão das questões sanitárias. Tá? Outros exemplos estão relacionados à questão de construção civil. Existem normas de construção civil, inclusive qualquer particular que queira construir tem que respeitar essas normas. Para a administração ter certeza que o particular que quer construir está respeitando as normas de construção civil, tem lei para isso. O município fiscaliza as construções. Tem que ter uma licença municipal para construir. Se tiver construindo sem a licença, a administração exerce o poder de polícia e interdita a obra. Essa interdição é autoexecutoriedade. Tem vezes que a obra foi mal construída e está ameaçando cair. Aí a administração, por uma questão de interesse público, sem precisar da prévia intervenção do Poder Judiciário, a administração vai lá e promove a demolição da obra, porque ela ameaça cair, e se cair vai causar prejuízo para a coletividade. A autoexecutoriedade, demolir uma obra que ameaça cair, causando risco à segurança pública, à saúde pública, sem precisar da prévia intervenção do Poder Judiciário. Essa demolição é autoexecutoriedade, é poder de polícia. Tá? Então, extração de madeira ilegal, a administração vai lá e pega a madeira, apreende a madeira, poder de polícia. Por quê? Porque toda questão de legislação ambiental é poder de polícia também. Extração de madeira ilegal, alimentação de uma lixeira viciada, queimada, poluição de rios, são questões de infrações ambientais. Todo caso de infração ambiental, de aplicação de legislação ambiental, também é poder de polícia. Então, nesse contexto, que a madeira está sendo produzida de maneira ilegal, a administração vai lá e apreende essa madeira, sem precisar de prévia intervenção do Poder Judiciário, é autoexecutoriedade. O mesmo vale para questões de animais, né? Questão ambiental também envolve animais, né? Fazia pescar no período que não pode pescar, por exemplo. Comercialização de espécies, que é proibida por lei. Tudo isso é questões ambientais e a apreensão desses produtos é sem a prévia intervenção do Poder Judiciário. Apreende a pescado, apreende, né, ali os animais que estão sendo comercializados de maneira ilegal, tudo isso é legislação ambiental. Então, eu citei aqui todos os casos que você pode ver
de autoexecutoriedade e de poder de polícia na tua prova. Tranquilo? Você percebeu esses casos sendo executados e, principalmente, você viu a palavra-chave, o termo-chave, sem a necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, você já sabe. Está diante da autoexecutoriedade do poder de polícia, a questão acabou. Com isso, o examinador não quer deixar você em dúvida, ele queria que você fosse direto na questão, na resposta. E a resposta é autoexecutoriedade. Não dava de ficar em dúvida, porque não tinha duas parecidas. Quero saber se vocês entenderam essa pegada aí. A gente vai fazer outras dessas. Tranquilo? Então, nessa quarta-feira de cinzas, a gente está fazendo a aula aberta aqui. Tranquilo? Quem quiser ter acesso às nossas aulas gravadas, junto com todos esses materiais produzidos em PDF, e mais as aulas gravadas, organizadas na ordem, é só me chamar no PV, né, no WhatsApp, e fazer, né, a matrícula no nosso grupo VIP, em que a gente grava essas aulas, em que a gente posta essas aulas e posta esses materiais. Sem edital, a mensalidade está bem em conta mesmo. Com edital, é claro que, naturalmente, os valores vão modificar, na questão natural de mercado, com o edital publicado, né? Então, é bom garantir o melhor preço sem edital, o melhor investimento sem edital. Então, olha só, vamos fazer a segunda questão aqui. No olho, a gente já não percebia que está sendo contada uma história bem aqui? No olho, a gente já não percebia que está sendo contada uma história bem aqui? Só de olhar? Vocês concordam comigo que só de olhar a gente já identifica que está sendo contada uma história bem aqui? Só de olhar. A humanidade vem enfrentando uma situação de emergência, de saúde pública, só de olhar, já sabe que está sendo contada uma história aqui. Isso é treino. Você fica com o olhar treinado. O olhar de concurseiro tem que ser treinado. O concurseiro menos preparado, ele começa a ler por ler a questão e com medo, porque não tem uma preparação. Preparação, já diz, né? É ficar parado. Ele está parado. Então, o concurseiro preparado, né, ele já está aguardando, ele já faz uma perspectiva do que está por vir. Só no olho, o concurseiro, ele já nem se afoba, o concurseiro treinado com a gente aqui, ele nem se afoba, ele já sabe que está sendo contada uma história aqui. Então, esse bem aqui é a pergunta. Isso ele não leu nenhuma linha ainda, ele só olhou. E ele já está feliz. Por que ele está feliz? Porque, pensa comigo, você se preparou para se deparar com esse tipo de questão. E você acaba de se deparar com esse modelo. Você não tem que ficar feliz, porque você se preparou para isso. E isso veio. Então, só de olhar para essa estrutura aqui, que no olho já percebe que é uma história e uma pergunta, eu nem sei qual é o tema, mas eu já estou feliz. Eu já vou para cima dessa questão com uma leveza, com uma confiança, que vai me ajudar muito a acertar a questão. Agora, o candidato menos preparado, ele já começa a ler, aí ele já fica se perguntando sobre os temas, aí ele viaja para outra dimensão na mente dele, tentando filosofar sobre as palavras que estão nessa história, ou julgando a história, se ela está certa ou está errada, fora de contexto, dentro de contexto. Entendeu? E ele não está concorrendo mais com você. Então, o primeiro papel seria isso, pessoal. Identificar que essa é a estrutura da nossa questão mais recorrente e que a gente mais vai ver em prova. Como é o nome desse modelo? Né? Sem conseguir pensar num nome melhor, já que é eu que faço esse trabalho aqui no Estado,
sem conseguir pensar no nome melhor, eu estou dando esse nome. É o modelo da história mais a pergunta. Eu não tenho certeza se a banca repete dessa maneira as questões. Então eu dei esse nome, história mais pergunta. Se eu identifiquei que o modelo é história mais pergunta, eu já sei que eu vou ler a história sem me preocupar se ela está certa ou está errada. Eu só quero saber o enredo dela, eu quero saber de qual tema ela está cobrando dentro do meu caderno, e por isso tem que estar com o caderno em dia. E depois eu vou ter que identificar a pergunta que está sendo feita, ainda que essa pergunta seja de maneira indireta. E pronto. Depois disso, eu sei que eu vou para as opções e que o examinador tende a não me deixar em dúvida, porque se eu identificar o tema e saber qual é a pergunta que foi feita, eu já vou direto na certa. Eu sei que nesse modelo de questão, o examinador tende a não me deixar em dúvida, porque ele não quer me deixar em dúvida. O que o examinador quer é saber se eu sei aplicar o direito, que é uma ciência social, a um caso específico. Ele quer saber se eu sei direito ou se eu decoro o artigo. É isso que ele quer saber. Tá? O examinador. Tá? É assim que funciona as coisas na FGV. Vai decorar artigo que não vai dar certo, não. Tá bom? Então, essa aqui é uma questão que caiu na prova de oficial, né, do Amazonas. Poderia ser tranquilamente a nossa prova aqui, né, a nossa questão aqui na prova de oficial aqui do Amapá, 2023, tá? Só para a gente ter a certeza que a gente está estudando pelo nível correto, tá? Esse é o nível de prova, não tem o que colocar mais, nem o que tirar. Nosso nível de prova é esse. Se você está entendendo isso aqui, você está se preparando bem para a prova, fique tranquilo, né? Sem teoria da conspiração, de querer estudar a jurisprudência não sei da onde, se as questões de mesmo nível, mesma prova, mesma banca, não cobram jurisprudência, nada de querer viajar. Tudo bem? Mas quem quiser fica à vontade também para dar aquela viajada, né? Eu vou estudar jurisprudência, vou estudar não sei o que é para garantir, né? Garantir perder tempo. Então, olha só, vamos ler a história. Lembrando que a gente não vai julgar certo e errado a história, a gente quer saber só de que tema ela trata. A humanidade vem enfrentando situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Com base em lei, a autoridade estadual competente estabeleceu regularmente a medida de uso obrigatório de máscaras de proteção individual em locais públicos, com base em evidências científicas e em análise sobre informações estratégicas em saúde, limitado no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e preservação da saúde pública. Então, rapidamente a gente percebe que essa questão está tratando de uma situação de saúde pública. Tudo isso em prol da preservação da saúde pública, é o que está dizendo aqui. Agora, por causa da saúde pública, dessa situação emergencial, existe o uso obrigatório de máscaras de proteção individuais em locais públicos. E aí? Qual é o tema que está presente no nosso caderno que fala de questões de saúde pública, de higiene e saúde pública? São as questões sanitárias. Tranquilo? E a gente sabe que toda aplicação de legislação sanitária que envolve higiene e saúde pública é poder de polícia. Então, tudo que a gente vivenciou de restrições, fruto da quarentena, tudo que a gente vivenciou de restrições fruto da quarentena, estabelecimentos comerciais que foram fechados, escolas foram fechadas, distanciamento social, reduzido o número de pessoas nos locais, uso obrigatório de máscara, álcool em gel, tudo isso foi fruto do poder de polícia, porque a saúde pública, que é o interesse público nesse caso, exigiu que fossem restringidos os direitos individuais das pessoas. Tranquilo? Tem direito individual aqui? Importância, com base em lei, competência, tá. Então, essa restrição dos direitos individuais das pessoas em prol da saúde pública são questões sanitárias. Questões sanitárias é poder de polícia na tua prova. Eu já estou até, né,
facilitando mais ainda para você. Se vier esse exemplo aí da pandemia, você já sabe que está relacionado à saúde pública, logo está relacionado a questões sanitárias, logo é poder de polícia. Então, eu já identifico aqui que o tema é poder de polícia. Tem outra, tem outra, tem outra manha, né? Para quem viveu os anos 90, né? Falava a manha, né? Do videogame. Pô, você fazia uma manha aí. Também chamada de macete, né? Então tem outra manha aí para você identificar que está diante do poder de polícia, tá bom? O poder de polícia, ele é sempre restritivo. O poder de polícia nunca é ampliativo. É por isso que o poder de polícia não é serviço público, tá bom? O exercício do poder de polícia não é serviço público. A gente vai estudar serviço público aqui. Eu já estou te adiantando. Exercer o poder de polícia não é prestar serviço público. Porque serviço público é algo que amplia teus direitos. E o poder de polícia é sempre algo que restringe os teus direitos. Então, oferecer mais vagas na escola, no hospital, isso é serviço público. Porque está ampliando o teu direito à educação, à saúde. Agora, obrigar que você use máscaras, fechar estabelecimentos comerciais, impor distanciamento social, uso de álcool, tudo isso é restritivo. Isso não é serviço público, então. Isso é poder de polícia. Então, o poder de polícia ele sempre vem para restringir. Tá? O poder de polícia vem lá para interditar o estabelecimento comercial, vem para prender a mercadoria, prender o veículo, prender a madeira extraída ilegalmente. Então, o poder de polícia vem para te obrigar a usar máscara, para te parar na blitz, sempre para restringir. O poder de polícia nunca vem para ampliar. Então, qualquer história que tu leia que esteja ampliando direitos, levando direitos para alguém, ampliando as condições de alguém, pode ter certeza que isso não é poder de polícia. O poder de polícia não amplia, tá? A gente vê isso muito na prática com o próprio policial, né? Você daqui a pouco está lá na academia e depois da academia, até durante a academia mesmo, né? Você vai começar a tirar os serviços na rua, mas depois da academia você vai para a vida de verdade, né? Na academia as punições são disciplinares, por exemplo, né? O que você aprontar na academia não vai para sua ficha de policial, porque você é aluno, mas depois que você formar, né? Aí você vai para a tropa, para onde as punições são de verdade, né? Para onde a punição vai para a ficha. Aí você vai lá para, né, o serviço de verdade lá, e você vai perceber que a população não lida muito bem com o trabalho da polícia, né? Porque a polícia não está lá para ampliar os direitos. Se a polícia está lá para exercer poder de polícia, a polícia não está lá para ampliar o direito da população. A polícia, naturalmente, vai incomodar, né? Até tem uma frase que fala assim, olha, polícia longe, perto incomoda, longe faz falta, né? É um pouco da vida do policial. Então, naturalmente, o policial ali de serviço, exercendo o poder de polícia, vai estar incomodando. É por isso que quando o policial está de serviço ali, exercendo o poder de polícia, incomodando, a população não tende a elogiar ele. Não que a população não elogie o trabalho da polícia, mas ali a polícia que incomoda, principalmente quem está para ser incomodado, entendeu? Geralmente esse agente público está mais sujeito a ser xingado do que ser parabenizado. Não quer dizer que ele não seja, mas por exercer o poder de polícia e por ser restritivo, existe uma tendência desse profissional ser xingado no serviço. Então, você vai lá na academia e aprende, né, a lidar com as suas emoções e lidar com xingamentos também, né? Você vai ser xingado de tudo quanto é jeito no curso de formação, justamente para saber lidar com isso lá no exercício do poder de polícia na rua. Então, é muito natural que o policial ali, né, esteja incomodando, porque o poder de polícia é restritivo, ele é para incomodar, seja xingado, e ele tem que ter esse preparo psicológico, né, de aqui e ali ouvir um xingamento, né, da população que se sinta incomodada, tudo bem? E, né, eu acho engraçado
é de quando a população vai, né? Eu li o cara que foi parado na blitz, o cara que foi abordado, né? E ele quer reclamar disso, né? Ele quer reclamar, dizer assim, pô, os caras vieram aqui, pô, botaram o cone, fizeram o maior tumulto aqui na rua, aqui, pô, fecharam o trânsito ali, pô. Aí depois já estavam abordando o pessoal ali, pô, a gente não pode nem estar vendendo nossas coisas aqui, porque eles fecham o trânsito e tal, aí dizendo que está incomodando, reclamando do trabalho da polícia, entendeu? Aí o policial, o que o policial pode fazer diante de uma coisa dessa? Que o cara vai lá e reclama que o policial está incomodando no exercício do poder de polícia. Entendeu? Tudo que o policial poderia fazer era chegar com esse cara e dizer, pô, obrigado. Obrigado por dizer que eu estou incomodando, porque era para incomodar mesmo. O meu trabalho é esse. Infelizmente, alguém tem que fazer esse serviço. Isso é eu que exerço o poder de polícia incomoda. Eu botei esse cone mesmo aí por causa do interesse público e essa restrição do ir e vir das pessoas incomoda. E obrigado por dizer que a gente está incomodando bem. Tá? Muito obrigado. A gente está aqui mesmo para isso. Entendeu? Então a população pensa que a polícia está para ampliar no exercício do poder de polícia. E tá para restringir. Pô. Não é serviço público. Quer serviço público, vai para a escola, vai para o hospital. Pô. Entendeu? Vai para lá, que lá tem. Entendeu? Aqui é para restringir. E muito obrigado se está incomodando. Porque o poder de polícia incomoda mesmo. Tranquilo? Então, já fica esperto para saber onde você está se metendo. Está se metendo no exercício de uma atividade que não é ampliativa, é restritiva, o pessoal xinga, e quanto mais você incomodar, de certa forma, melhor você está fazendo o seu trabalho. Uma reflexão, né, sobre a atividade policial aí na nossa aula. Então, aqui, a gente tem claramente o poder de polícia. É para julgar certo e errado? Não. Mas é para a gente identificar qual a pergunta que está sendo feita em cima disso. Vamos para a pergunta. De acordo com a doutrina de direito administrativo, o poder administrativo que diretamente embasou a citada medida, então pronto. Uma pergunta quase que direta. Vamos transformar em pergunta? Qual poder do direito administrativo está presente em obrigar o uso de máscaras de proteção individuais em locais públicos em prol da saúde pública? Qual poder está presente? A gente sabe que o poder de polícia é a resposta. Olhando para as opções, a gente percebe que só tem um poder de polícia, aqui na letra E. Porque, como eu falei para vocês, nessas questões, nesse modelo de questão, o examinador não tende a deixar você em dúvida, porque ele não quer te deixar em dúvida, ele quer apenas saber se você sabe aplicar a ciência social aplicada, que é o direito. Você sabe aplicar o direito a um caso concreto? Sim, então marque a resposta certa. É a letra E. Ele não quer te deixar em dúvida, ele quer só saber se você sabe aplicar essas coisas. Ficou entendido isso aí? Ficou entendido essa pegada aí?